Pessoal, continuando então aqui na página 52, nós vamos ter aqui, só para reforçar um pouquinho essa questão da distribuição dos elétrons, nos últimos exemplos do quadro, a camada M dos elementos potássio e do cálcio, ela iria comportar até 18 elétrons, certo? No entanto, a última camada eletrônica deve conter no máximo 8 elétrons. Por isso, os elétrons excedentes foram colocados na camada seguinte, ou seja, na camada N, né? No nível 1, nível N, 1 elétron, no caso o potássio, e 2 no caso do cálcio. Porque esses elétrons que ficam sobrando aqui, como eu já comentei com vocês, eles vão deixar o átomo com uma quantidade menor do que 8 elétrons, né? Então é um elétron que vai ser doado sempre ele vai estar se combinando com outro elemento para poder doar esses elétrons excedentes. Aqui está dizendo que a camada externa, a última camada ocupada pelo elétron, é denominada camada de valência. Então, no caso, a camada de valência do potássio é um elétron, né? Valência está na camada N, um elétron. A camada de valência do cálcio também é a camada N, que ficou com 2 elétrons. Então, a última camada que fica com esses elétrons que estão sobrando aí no caso, é a camada de valência. No item 2 aqui, ele vai dizer que a penúltima camada eletrônica pode conter no máximo 18 elétrons. Aí vai depender da composição do elemento químico do número atômico, para a gente ver como é que fica a distribuição. Então, para os elementos com número atômico elevado, a quantidade de elétrons da penúltima camada, se ela ultrapassar 18 elétrons, os excedentes devem ser repassados para a camada seguinte. Aí ele está dando o exemplo do xenônio. O xenônio é um gás nobre também, né? E nós vamos ter aqui, ó, xenônio tem número atômico igual a 54. Xenônio é o átomo, ó, número atômico, número de prótons, número de elétrons, 54. Então, os três números são iguais. Prótons, número atômico, prótons e elétrons, igual a 54. Aí, fazendo a distribuição eletrônica. Camada K, 2 elétrons, restam 52. Camada L, 8 elétrons, restam 44. Camada M, 18, restam 26. Camada N, 18, restam 8. Esses 8 que restam, eles vão ficar na camada O. E como a gente já viu anteriormente, que para o átomo ficar eletricamente estável, ele deverá conter 8 elétrons na última camada. O xenônio, assim como o radônio, o criptônio, os gases nobres, se for fazer a distribuição eletrônica de todos eles vão ter 8 elétrons na última camada. Vocês vão ter a oportunidade de verificar isso, tá? Para lembrar, a última camada nunca poderá ter mais que 8 elétrons. Aqui, então, ó, 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na M, 18 na N, certo? E 8 na camada O. Observe que nesse exemplo temos o número máximo de elétrons na penúltima camada com 18, que é o que diz a regrinha, e na última ficou com 8 elétrons. Aqui os exercícios, depois eu vou passar a correção, tá? Então vamos ver a distribuição eletrônica de uma forma diferente aqui, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Nós vimos que o átomo ele tem as camadas ou nível de energia, né? Que é representado pelas 7 camadas, da K até a Q. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível de energia. E aqui nós temos os subníveis. Então, os subníveis de energia, 1S, 2S, 2P,
Ó, primeiro subnível, só o S aparece.